eu acho muito bacana a gente lembrar do que fez na nossa vida e poder transmitir para outras gerações ou para outras pessoas que não fizeram as mesmas coisas e que não viveram aqueles momentos. É bonito resgatar memórias. Quando eu recebi, até você pode mandar para mim também um e-mail se quiser, lá no meu site falecomaria.com. Quando eu recebi um e-mail, né, do Bruno Truitt falando sobre esse projeto dele, eu achei que era ideal para a gente chamá-lo e conversar um pouco a respeito. Então agora vou conversar com o Bruno e vocês vão tomar conhecimento, começar agora, depois no outro bloco a gente continua, né, sobre esse que se tornou um projeto, mas começou com uma curiosidade. Bom, Bruno, você pegou uma câmera, era uma câmera mesmo ou era a câmera do celular para fazer as primeiras filmagens de depoimentos de pessoas? Não, era uma dessas câmeras de mão, né, ainda do modelo antigo, daqueles de mini DVDs, Certo. câmeras Aquela próprias para filmagem com aquela mesmo. fitinha e Co tal? Era naquele na no era uma tecnologia similar à da fitinha, tão antiga Ah, quanto, mas é com o do aquele aquele disquinho, DVDzinho pequeno, próprio para filmagem mesmo. então, o que que você fez? Você pegou aquilo e pensou: "Vou filmar alguém". Quem é que você filmou pela primeira vez? É, a primeira vez que eu me lembro que eu tive essa reação de não foi nada planejado, na verdade. Isso aconteceu no ano de 2007. Era um período que eu tinha trancado a faculdade, fui viajar um pouco, e eu morava em Dublin, Na na Irlanda? capital da Irlanda, e eu tinha desde criança ouvia minha família, comentando sobre o lugar da onde o meu avô paterno tinha vindo. Ele era nascido numa pequena aldeia no norte de Portugal. E daí eu tive a oportunidade de tirar alguns dias de folga e fui fazer essa viagem para essa aldeia, para conhecer esse lugar. E diziam que a casa onde ele havia nascido ainda existia, ainda estava lá, uma casa muito antiga. E com a pouca informação de que eu dispunha, eu fui até lá com essa câmera, assim, de início com a intenção de filmar o lugar e tal. E encontrei lá primas desse meu avô que moravam lá ainda de uma maneira muito primitiva, talvez, uma vida muito rural, ainda muito isolada da civilização, de certa forma. E foi a primeira vez que eu tive essa, essa intenção de preservar aquele momento para depois, para a posteridade. Eram primas do teu avô, Primas do meu e elas avô. lembravam dele, eram pessoas já idosas então? Exatamente. Uma delas lembrava dele porque tinha vindo, morou no Brasil, se eu não me engano, durante os anos 60. Outras delas só ouviam falar porque eram mais jovens que ele e ele tinha vindo ao Brasil muito criança ainda. Mas tinha um certo intercâmbio da família daqui com lá, e todos lembravam dele e tal, e acabou que eu fui recebido por essas pessoas e tive essa tive essa ideia de registrar na minha câmera, muitas vezes escondido, porque eram pessoas muito arredias, assim, coisas que eles contavam sobre os meus bisavós, sobre o modo de vida deles. Essa senhora que tinha vivido no Brasil contava muitas histórias do meu avô, que foi uma pessoa que morreu muito jovem, com 32 anos de idade. Ele morreu num acidente de mergulho. Então, de certa forma, eu passei a conhecer essa parte da minha família por meio dessas pessoas estranhas, e coletando esses depoimentos. Depois eu tive a chance de mostrar para os meus familiares aqui esse outro mundo que existe lá, sobre o qual nós apenas tínhamos ouvido falar, e eles puderam, por meio desse pequeno gesto de gravar, eles puderam ter um pouco dessa experiência aqui, né? E compartilhar memórias, né, compartilhar memórias familiares, memórias coletivas que dão pra gente aquele senso de pertencimento. Daqui a pouco a gente continua a falar com o Bruno, agora vamos lá, né. A gente vai passar um vídeo de um trabalho do Bruno, afinal de contas o Bruno Truitt foi nosso convidado, justamente por ter feito esse trabalho com memórias, a Débora deu uma editadinha básica com o Renan para ficar um pouquinho mais curto para vocês compreenderem o trabalho. Vamos ver agora. Às vezes achava uma pocinha d'água cheia de lama, não é? Nas estradas e tomava aquilo para ir amenizar um pouco. E a gente sentia o gosto do pneu do carro naquela lama, aquela água grossa assim. E tinha que beber porque estava morrendo de sede. A sede é coisa terrível.
No tempo de guerra, né? Daí anoitecer, daí vieram sempre os aviões de Inglaterra e de França para bombardear a Alemanha. E nós, como criança, estávamos no porão pensando, nós estamos salvos, né? E daí pensava, tomara que eles vêm depois da meia-noite. Daí a gente não precisava 8 horas na escola, só mais tarde. Eu não esperava que na minha idade ia ter essa oportunidade de dar o depoimento sobre a minha vida, né? Todo mundo gostou. E até hoje estou orgulhoso e muito agradecido do Bruno, o que ele fez para nós. Porque isso vai ficar para sempre, né? Para o futuro. Toda história merece ser contada, né? Não é só as pessoas que são famosas ou que tiveram algum tipo de impacto na sociedade que deveriam ter uma biografia escrita e organizada de maneira profissional, né? Esse registro é o que faz com que a vida daquela pessoa deixe uma marca nas gerações futuras daquela família. Bom, as imagens falaram tudo e a explicação mais ainda. Já não sei mais o que você vai falar agora depois disso, Bruno. Tchau. Tchau. Bruno, me conta, que trabalho é esse que você fez? Na verdade, esse vídeo foi uma espécie de um vídeo institucional que eu vi a necessidade de fazer para que as pessoas entendessem melhor o tipo de trabalho que eu faço, porque muitas pessoas vinham falar comigo e é natural, assim, confundiam um pouco com o trabalho de genealogia, que é diferente, né? No trabalho Ou de seja, genealogia. você não busca as origens das pessoas em documentos, essas coisas todas, né? Você pega depoimentos de pessoas. Exatamente. É natural que num trabalho de registro de relatos orais, na hora que eu estou transformando esses relatos em um livro, eu tenho que fazer muita pesquisa para enriquecer esse relato. Então, a pessoa menciona algumas coisas que não são muito óbvias, faz-se necessário que você que tenha ali umas notas de rodapé, uns blocos de texto explicativo para que o leitor consiga acessar toda aquela informação sem ter que fechar o livro e ir no Wikipedia e aprender o que foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O trabalho sim envolve uma certa pesquisa, em geral na internet, de pessoas, de fatos de relevância histórica, mas em geral a natureza mesmo, o cerne do trabalho é registrar histórias de pessoas que estão ali me contando a sua versão da história, da sua vida, né? E na vida prática, me conta, como é que você faz isso? Digamos, qualquer pessoa poderia pedir para você entrevistar um parente seu, é isso? Exatamente. Na verdade, isso que começou como um hobby, eu ficava procurando pessoas que aceitassem que eu as entrevistasse. Uhum. E depois de um tempo eu vi que isso talvez pudesse ser transformado num trabalho, porque até como a Janine vinha falando, muitas pessoas têm esse interesse, né, e veem essa importância, mas não tem o tempo, não tem a experiência, e é um trabalho que envolve muito cuidado, muita atenção ao detalhe, muita pesquisa. Então eu falei, por que não fazer disso um trabalho e fazer e proporcionar às outras pessoas essa oportunidade de ter essa experiência, de ter o seu ente querido, ou a sua própria história, a história dos seus pais ou dos seus avós, registrada de maneira perpétua para que essa história viva além da vida dessa pessoa, né? Me conta, qual foi a pessoa mais velha que você entrevistou e a mais nova? Mais ou menos, assim, você tem ideia? Tenho, mais ou menos. Eu creio que a pessoa mais velha tem aí na base hoje, 1921, fazendo as contas aqui, 21. 94, 95 anos. Nós estamos, na verdade, para fazer também a história de um senhor de 102 anos, que foi boiadeiro, foi tropeiro, né? Participou das rotas do tropeirismo ainda aí no início do século passado. E as pessoas, em geral, as pessoas que
que servem de narradores para os meus trabalhos são, em geral, idosos, né? Aí na Justin faixa Bieber, de por 70. exemplo, Justin Bieber você não entrevistaria? Ah, certamente ele teria histórias interessantes para contar. É que hoje estão fazendo isso, né? Tem tanto documentário com Piá, que acabou de fazer 20 anos de idade, né? Você já percebeu isso? Sim. Né? E eles têm coisa para lembrar, isso que é pior, eles lembram de alguma E lembram coisa. com saudades, né? Pois é, com saudade. Né? Nasci em 93, nossa. Cala a boca. É que a pessoa não sabe o que é, né, Rodrigo? Eu sei, você também sabe. Outras pessoas estão aqui sabem também, mas eu vou dizer o nome delas, tá? Mas é o seguinte, o que é você pegar um formulário da internet, é uma desgraça isso, gente. E daí você vê a tua idade, tá lá embaixo. Você fica rolando o mouse e acaba a tela e a tua idade tá lá para baixo. É horrível isso, né? Pensa uma pessoa, né, que ainda tem tanta vida por viver e já tá fazendo biografia. Meio demais, você não acha? Meio demais. Mas tudo bem, né? Eu também já rodo, Maria. Se isso te traz alguma paz. Você também já roda. Eu já rodo a barrinha. Já Mas roda a falando um pouquinho barra. disso que o Bruno estava contando e do que o vídeo trouxe, tão importante como vital para essas pessoas é ter sua história narrada e ter a sensação de que essa história é importante para alguém. Né? Eu estava lembrando um pouquinho daquele conceito de generatividade, né, que nós estudamos na psicologia, que fala sobre o quê? Sobre aquilo que você deixa de legado, teu legado para as próximas gerações. Essa sensação que aqueles idosos tiveram ali é do que eu deixei para os meus filhos, para os meus netos, para essa comunidade, a importância histórica que eu tenho e que você disse muito bem, não sei se no vídeo ou pessoalmente, todos temos, não importa se famosos ou não, a nossa história é Claro. a história da vida, do mundo. Exato, e é nesses pequenos detalhes, até os historiadores têm um movimento de 20 anos para cá em resgatar essas histórias pequenas, né? Como, por exemplo, tem aqueles livros História do Cotidiano, etc. e tal. É muito bonito você ver isso, ver que há possibilidade de você, na cotidianidade mais comum do mundo, por exemplo, uma menina, né? Que se esconde como essa senhora, né? Se esconde dos bombardeios embaixo. Parece a história da minha mãe. Um dia vocês vão ver minha mãe entrevistada aqui, porque quando lançar o livro dela, claro que eu vou entrevistá-la, né? Então, vocês vão ver, é uma história parecida. Então, você fica pensando, puxa, qual é a visão de uma criança da época? É tão bonito isso, né? É, exatamente a história dessa senhora, da Dona Luísa, foi diferente, assim, de certa forma, porque é um ponto de vista que nós nunca tivemos. Nós estudamos na escola o ponto de vista, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas, do Brasil e a posição do Brasil. Agora, para mim, foi inédito ouvir a opinião de uma senhora que foi criança na Alemanha nazista e que foi doutrinada no modelo nazista de educação, e você nota que ela superou isso completamente. Ela, é claro, ela não tinha essa maturidade na época para saber o que era certo e o que era errado, mas você vê nela você não esperaria que ela seria a pessoa que ela se tornou, tendo com base a educação que ela recebeu, né? E como surpreende, né?